Dia, Glaucia. Bom dia, minha querida. Então, primeiramente, obrigada por estar participando aqui com a gente Que bom. sobre esse tema que eu acho que a gente precisa trazer, né, Glaucia, para as pessoas começarem a pensar sobre como a gente trata a perda de um filho. Vou Então, te trazer mais agradecer. luz mineiro. Peraí, tá meio escuro. Pera lá. Então, para quem quiser, lembrando que essa live vai ficar disponível por 7 dias no perfil da ONG aqui. E também falar que se vocês forem tendo dúvidas ou coisas que vocês querem ir falando, podem ir comentando aqui que a gente vai ao longo da live conversando sobre isso. Então, primeiramente, quero te agradecer, Glaucia, dar boas-vindas a todos que estão chegando e a Glaucia também. Obrigada, querida. Tati, é uma alegria estar aí. Te cumprimento pela sua garra, pela sua disposição, né? E entender essa força que nasce aí, a gente nem sabe de onde, se é do ventre, é do coração, né? De nós, mães enlutadas, de sobrevivermos e de poder congregar tantas pessoas aí em torno de uma causa, né? Então, parabéns para nós, né? Parabéns para Exatamente. você, Tati, né? Para mim, tu foi e é inspiração, né? A Disa Gonzaga também. Logo que eu perdi a Helena, eu olhei outras pessoas que faziam um trabalho em homenagem aos filhos e isso me inspirou tanto que faz 12 anos que eu faço isso, né? Então é muito bom, nos ajuda a sobreviver também. Então, assim, Gláucia, o tema hoje é a perda precoce de um filho, tá? Então, para contextualizar quem está acompanhando aqui e não conhece a minha história, eu perdi a Helena com 17 dias de nascida. Então, essa é a minha perda de filho, a minha época. Isso. E a da Gláucia? Bom, e eu também, mãe enlutada, há 26 anos, e perdi, então, a Camila aos 18 anos de idade, né? Exatamente. E talvez esse seja uma situação para a gente avaliar. Uma vez que a gente estabelece um vínculo amoroso, qualquer momento é precoce. Né? Exatamente. Dizer para uma viúva que conviveu com o marido 60 anos, né? E dizer para ela, viveu demais, 60 anos, né? Olha, ela não ia querer, para ela aquilo é precoce. Também. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o ponto para quem está chegando. Por isso que a gente quis colocar esse nome da live, né, de perdas precoces, porque a gente, enquanto instituição, escuta muito. Perdeu o filho precocemente, perdeu o filho precocemente. Então, eu compreendo que querem fazer esse retrato, digamos assim, que a gente perdeu no início da vida, como foi o meu caso, né? Isso. Mas junto a isso também está essa questão de não validação da existência daquele filho. Então, mesmo que eu tenha vivido 17 dias com a Helena, e que tem várias particularidades aqui, que depois eu quero conversar com a Glaucia sobre isso, não é maior e nem menor a experiência em si, né? Então, como que a gente vai dizer que é precoce, igual a Glaucia falou? A minha mãe perdeu a minha irmã num acidente de carro com 21 anos. Eu olhando de fora, eu pensava, eu tinha 10 anos na época, né? Eu pensei, a Rô já viveu tanto quando eu tinha 10 anos, eu pensava, né? Então, é uma coisa assim pra gente, que a gente precisa refletir muito sobre o que a gente fala em relação à perda, né? De pessoas em geral, mas aqui dentro desse recorte da perda de filho. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, Glaucio, o que que tu considera importante trazer hoje sobre essas particularidades da perda adulta. Então, para quem vai acompanhar a live aqui e perder um filho adulto, compreender que tem questões sim, porque se a gente disser que toda perda é igual, é mentira, igual, mesmo sendo individual, ela traz pontos iguais, é mentira, porque a perda de bebê, ela tem particularidades dela, né, especificidades dela, a perda adulta também, e por aí vai. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho sobre isso, para quem acompanhar aqui puder visualizar melhor, assim, compreender melhor, né, essas particularidades. Assim como eu digo que muitas vezes tem uma pressa das pessoas em querer consolar a outra, e como eu dei o exemplo, né, do casal com 60 anos de vida e tal, e já viveu muito, né? Tem uma outra crueldade em relação à perda de bebê, e que muitas vezes a gente escuta, mas nem pegou amor, só 17 dias, nem pegou amor. Né? Tão jovem, parte para outra, né? Muda isso, né? Então, são situações que a gente precisa de ter alguns elementos. Primeiro, dor a gente não compara. E eu brinco
gosto de brincar com as palavrinhas, né, Tati? Digo, dor a gente ampara. E amparar a dor não é querer ter pressa para arrancar a dor do outro. Porque muitas vezes nessas pressas e nessas formas tão rasas de querer consolar, é a maior bandeira daquela pessoa que está escutando. E talvez ela fosse mais honesta de dizer: olha, a sua dor me dói também. Ou a sua dor é um temor para mim. Eu não gostaria de estar na sua pele. Nem eu. Ninguém quis. Né? Então, muitas vezes nisso tem essa rapidez de querer, vamos tirar isso logo, né? A fila anda, né? A deleta e tal. Não. Né? Então, que a gente possa ter essa tranquilidade de simplesmente estar ao lado, ouvir. Não está na hora de fazer discurso, não está na hora desse consolo dessa maneira. O consolo é um abraço. Um consolo é muitas vezes dizer sim, olha, dói sim. E eu gosto muito, né, Tati, de fazer uma distinção de que dor é diferente de sofrimento desmedido. A vida dói. É claro que perder um ente querido, e estamos nós aqui, como mães enlutadas, de fato, 17 dias, 18 anos, né? Mas mesmo que eu também fosse uma perda aos 17 dias, é claro que existem semelhanças, mas tem também diferenças. Né? Eu gosto muito de apontar isso. O luto é singular. Né? Tem uma forma própria de cada um. Né? O Kennedy Doca que usa uma expressão que eu gosto muito. Né? O luto ele é tão singular como as nossas impressões digitais. Né? E que se a gente avaliar para todos os fenômenos vivos, mesmo um doce que eu te ofereço, a maneira como você degusta, saboreia o doce é muito diferente da minha, né? Falando com você aí no Rio Grande do Sul e quando a minha imagem ficou escura, a minha pressa muito rápido de oferecer o sol mineiro, né? Depois de tanta água, né, Tati? É claro que esse sol hoje ele tem um valor muito diferente, né? E oferecer para você isso. Então, na vida é muito interessante, eu gosto muito de entender que trabalhamos lutos vários, né? Falamos de lutos não mortes, lutos na vida o tempo inteiro, mas que não é uma experiência que ela é tão isolada da maneira como a gente vive. Então, vamos encarar isso. Viver dói. Aliás, eu tenho uma amiga muito engraçada que ela acorda toda manhã, espreguiça, né? Alonga. E aí, na hora que dói, ela fala: opa, tô viva. Doeu, tô viva. Né? Agora, isso não é apologia sadomasoquista. Né? A dor ela é um sinal vital. É claro que dói. E nós não temos que ter medo da dor. Mas a dor ela pode ser sim. Né? Se eu estou com uma dor no ombro e recebo uma água quente, um carinho, diferente do que uma bordoada ou de uma indiferença, é muito diferente. Né? Então, trazendo, e é claro que com 17 dias, você como mãe da Helena, e continua sendo mãe da Helena, e a Helena continua sendo a sua filha, tem um espaço restrito de memória vivida, mas um campo enorme para poder imaginar. Né? E é possível imaginar. Né? Claro que, tendo vivido com a Camille 18 anos, né? E evidentemente queria mais, óbvio, óbvio, né? Claro, né? Isso é indiscutível. Né? Então, tem alguma trajetória, e acho que nesse ponto, Tati, entre eu e você, é muito curioso quando nós, mães, nos tornamos herdeiros dos nossos filhos. A ONG Amada Helena o grande patrimônio que a Helena deixou. Ou esse caminho que você soube aí trilhar, cultivar, reunir, integrar, como uma homenagem a ela. E poder preservar, sim, a energia, a amorosidade, a presença. Como nós também, Rede AP, que completa agora em outubro 26 anos. Né? Que também é uma maneira, sim, não de ficar, e eu gosto muito de dizer, que junto com a dor, nós também temos a liberdade,
Porque o luto a gente não escolheu, ele foi imposto. Toma, chegou. Isso não tem negociação. Mas temos sim um espaço de liberdade para saber avaliar como é que a gente acomoda. E não, né, não é incomodar, mas acomodar e integrar essa dor. Né? Então, é possível, né, Tati? Ir construindo ilhotas de bem-estar. Eu valorizo muito isso, né? Uma mãe enlutada, uma pessoa como um pai enlutado, e não tem comparação, como a gente disse, não tem disputa para dizer onde dói mais, cada um à sua maneira, também tem o direito legítimo de buscar bem-estar. E isso não é deslealdade à memória do ente querido. Né? Mas a gente se sente um pouco estranho, né, Glaucia? Ontem eu estava falando sobre isso. Quando eu digo assim, hoje eu consigo ter momentos do meu dia que eu estou plena, em plenitude ali, que é o que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? Claro. E quando eu verbalizo isso de alguma forma, também internamente, para mim, ofende a memória da Helena. Como que tu tá inteira se tu tá sem tua filha, sabe? Então, a gente se trabalhar enquanto mãe, porque que é o teu caso também, a gente trabalha uma causa em si, acolhe outras pessoas, tem objetivos enquanto trabalho, né, enquanto causa, mas para mim aconteceu simultaneamente ao meu processo de luto, principalmente inicial ali, porque a ONG ela iniciou 6 meses depois que eu perdi a Helena. Isso. Então foi tudo muito simultâneo, muito rápido. Enquanto eu estava trabalhando a ONG, eu estava trabalhando eu mesma, né? E assim, o que é um ponto que eu queria trazer bem importante, tá? Ao meu ver. E Glaucia é um espetáculo que eu vi, tá? Por isso que eu fico sorrindo, sabe? Porque é muito bom essa troca, assim, da gente poder conversar sinceramente sobre as dificuldades que a gente tem, sabe? Então, realmente, até que a questão do sofrimento, que eu queria comentar, tem um texto que nós publicávamos da ONG que fala: eu perdi meu filho hoje. Fazem um mês, mas é como se eu perdi hoje. E as pessoas, tem muitas pessoas que falam isso. É como se fosse hoje. Para mim é muito diferente, porque aquele primeiro impacto ali da notícia é enorme, e tudo aquele trabalho no primeiro ano, sobretudo, mas o restante também, né? Na vida toda, eu acredito que vai ter muitos pontos para trabalhar a perda, mas nunca vai ser como o primeiro dia para mim, tá? Claro. Então, assim, o dia que eu levantei, porque daí a gente sepultou a Helena, era 3 horas da tarde, no outro dia eu levantei e tinha leite na minha roupa, assim, sabe? E na cama, enfim. E quando eu me olhei no espelho, se eu buscar, até hoje, eu lembro um pouco daquela sensação. Então, é o que tu estava falando sobre sofrimento e dor. Hoje ele tem sofrimento, sim, ele tem dor, sim, mas é uma coisa mais administrável. Lá no começo era uma coisa assim, desesperadora, que tu não consegue nem achar um norte, assim, é uma coisa muito difícil. Então, para mim, não tem como ser como hoje. Mas eu queria falar contigo e com as pessoas que estão aqui sobre a questão da adaptação, tá? Que é uma coisa que eu percebo muito, e principalmente quem perde criança, que levava para o colégio, que tinha que comprar roupa, fazer vacina, tudo que envolve esse universo, né, de uma criança. Então, eu com a Helena, a adaptação na minha vida foi ali nos 17 dias que eu vivi com ela. Então, eu recém estava aprendendo a me dedicar completamente a alguém. Porque é isso, tu não come 15 minutos para comer, 15 minutos é ótimo, nunca é 15 minutos, né? Tu come junto, cuidando, tu vai no banheiro, é tudo rápido. Então, a adaptação que eu tive que fazer, fora o que é o luto pelo não vivido, né? Então, aqui eu não tô falando de uma adaptação subjetiva, digamos assim, de tudo que eu não ia viver com a Helena. Eu tô falando dessa adaptação prática do dia a dia. Eu vou pegar meu carro, eu vou levar meu filho na aula, eu tenho que buscar ele, eu vou levar no amigo, tem tema para amanhã, porque eu tenho um menino com 10 anos e eu escuto as pessoas, escuto pais, né, que perdem crianças, e é isso. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais que pegar no colégio, eu não tenho mais que levar no amigo, eu não tenho aniversário para fazer, várias outras coisas, né? Então, eu percebo que a minha adaptação, quanto à realidade do que tu vive, essa adaptação prática do dia a dia, digamos assim, ela foi bem menor do que quem perde uma criança, por exemplo, que era envolvido muito, tomava muito da rotina diária, né?
Então, eu acho que essa é uma particularidade da perda um pouco mais, tanto criança quanto adolescente. Adulto já não é tanto, porque a mãe, por exemplo, a Rô já morava sozinha, tinha a vida dela, então ela vinha, passeava, mas a mãe não tinha integrado na rotina dela coisas com a Rô, né? Diariamente, assim. Então, para mim, me chama a atenção bastante essa questão da adaptação. E eu queria te perguntar o que tu, na tua experiência, né, com a Camille, o que foi mais difícil, assim, na tua rotina diária para te conseguir adaptar? Que tinha com ela e não tinha mais depois. E várias questões, né? Assim, da porta do meu quarto aberta, eu vi o quarto dela, era de frente, né? Então, e um quarto tão habitado e tudo mais, né? Os cheiros, a casa, a presença, né? Ela tinha recém entrado num curso universitário onde eu era professora, né? Então, estávamos indo juntas, né? Também tinha, e ela tinha recém tirado carteira, e a alegria dela me conduzir, e nós íamos para trabalhar, era para estudar e eu para dar aula, né? Isso no período da manhã. No período da tarde, ela tinha iniciado o trabalho com o meu marido, ela estava secretariando lá o serviço dele de ultrassom, né? Então, a marca é muito grande, né? Além, naturalmente, das conversas, dos dias, dos sonhos, né? Ela tinha iniciado um curso de jornalismo e aquele ano, então, 1998, né? Século passado, Ela nasceu tinha no sido... mesmo ano que eu. Eu nasci em Olha só, 80 tá vendo? também. Olha só. Então, e que semana que vem, então, 13 de julho, ela completaria aí a sua idade também, né? 42, vamos lá, né? E aí, Tati, nesse caminho, né? E nessa... eu estava dizendo que nesse ano, no início do ano, tinha sido lançado um livro que as pessoas estavam elogiando muito o livro e tal, e eu lendo com ela, e naturalmente com as minhas invejas humanas, comecei a pôr defeito no livro, né? E dizendo, nossa, eles estão falando, Camille, olha aqui, você é jornalista, né? Ela tinha 10 dias de o curso, né? E eu com a caminhada como psicóloga, vamos escrever um livro juntas? Então, essa foi a primeira, e eu nunca tinha me imaginado, de fato, nessa atividade, né? E foi plantada essa semente que, naturalmente, eu não escrevi com ela, mas escrevo por ela, né? E escrevo em homenagem. Então, houve essa questão, né? O outro lado, que eu acho que isso no aspecto prático, né? E aí, se isso tem a singularidade do meu jeito e da nossa família, e o jeito tão descontraído, que ela se referia a mim como Dona Maria, e ao pai como gordo, né? Era o gordo e a Dona Maria. E esse jeito descolado e tal, e que sempre chegava com uma forma muito irreverente, muito bem-humorada, né? Então, esse silêncio dói, né? Essa ausência dessa chegada e acostumar, então, com esse silêncio, né? A nossa outra filha é mais reservada, ela sempre foi mais expansiva. Então, nos ajustar a essa condição. Por outro lado, né, e acho que esse é o lado comum a nós, onde falamos de singularidade e também de semelhança, vejo que, na questão prática, a grande desafio é onde a gente coloca tanta energia amorosa. Porque tem muito amor. Né? Assim como você dedicou tanto amor a Helena, assim como a gente dedica. Por outro lado, né, Tati? O mundo pede amor. O mundo pede, né, ações amorosas. Vamos ficar, nós mães enlutadas, numa condição odienta, invejosa das famílias e muitas mães que, ao nosso ver, possam estar maltratando seus filhos, né? Desejando até que eles não existam, que essas coisas existem, e que não nos cabe condenar, Sim, né, porque não cabe a a essas gente julgar, condições. né? Né? E nem invejar, porque a gente inveja, claro, a gente gostaria de estar com a família completa, né? Mas acho muito legal, Tati, quando você traz a ideia do pleno. E eu acho que é muito legal, porque pleno não quer dizer perfeito, pleno fala que é todo. E no todo tem alegria? Claro que tem alegria, mas tem também tristeza.
E eu acho que vale, né, esse exercício da gente aprender de novo a integrar alegria e tristeza. E quem nos ensina isso muito lindamente é Guimarães Rosa, que eu tanto gosto. Quando ele diz: a vida é assim, ela aperta, depois afrouxa. Ela aquieta e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para ter alegria. Alegria a mais no meio da tristeza. Então, acho que, né, até porque uma alegria sem tristeza, ela é mania, e isso é véspera de depressão. Porque uma tristeza sem alegria é uma caída no buraco. Então, que a gente possa realmente buscar nessa plenitude que você está dizendo, essas experiências por inteiro. Não de fato, deslealdade à memória da Helena, você poder celebrar a conquista da ONG Helena, as realizações, tantas ações que vocês têm feito, né? Não só dedicada à ONG Helena, como outros momentos que é possível, sim, ter gratidão. E, curiosamente, né, Tati? Até entristecer e chorar por outros temas que não seja Helena, né? Uhum. Eu achava que eu não ia ter lágrima mais para chorar, primeiro. Depois, que não iria ter outro motivo. E tem. E essa energia amorosa, então, como eu dizia, que ela não seja, e é um trabalho, né? Não ficar no rancor, mas realmente trazer isso de uma maneira construtiva para nós e para o caminho que a gente vem trilhando. E acho que esta é uma forma prática. Não é simples, não é fácil, né? Mas que a gente possa desenvolver. Exatamente, Glaucia. Para mim é uma questão, e eu adquiri como hábito isso, não só na questão da perda da Helena, que ontem eu falei também sobre isso. Eu tenho um menino que está com 10 anos, o Elano, né, que veio depois da Helena, e ele pergunta muitas coisas assim. Então, eu sempre tento ter um diálogo com ele para a construção. Então, a partir daquilo que é possível fazer, o que dá para fazer, porque anterior aquilo não tem mais nada que possa ser feito, é anterior, né? Então, o construir é um desafio muito grande internamente. E por que eu falo da plenitude? Porque eu pensava muito assim, eu não vou mais conseguir ser feliz, ser feliz. Felicidade é um mito como conceito que a gente tem, que o fulano é feliz, não existe ser feliz, Não, existe estar feliz. Porque tem claro, momentos que tu tá e momentos que tu não tá, mesmo quem não perdeu ninguém, né? claro. Então ninguém vive num comercial de margarina, né? Então, essa questão da felicidade é muito isso. E aí, o que para mim, inicialmente, foi o mais difícil conseguir entender ainda internamente o conceito de paz. Então, assim, eu podia estar sorrindo, eu olhava uma comédia, por exemplo, sei lá, um ano depois, eu lembro que eu ia no interior, da onde a gente passei aqui, tinha parentes, e eu falava piadas, dava risada, mas aquilo ainda era muito oco. Então, o meu exterior estava rindo, tá? Minha cabeça estava funcionando, eu estava falando coisas engraçadas e estava rindo, mas ainda era oco, sabe? Não chegava até o fim, sabe? Digamos assim, do sentimento, né? Então, eu precisei de muita ajuda profissional, tanto de psiquiatra quanto de psicólogo, eu tratei com os dois, né? Para conseguir estar efetivamente com o Elano, porque não tinha na época o Hector Claro. ainda, que é o pequeno, que tá com 4. Aham, E eu não, para mim, primeiro validar que eu não me conectava com ele, não porque eu não amava ele, porque para quem olha de fora, ela amava só a Helena, ela ama só a Helena, tudo é sobre a Helena, tudo na minha vida não é sobre a Helena. A claro, Helena é uma parte muito importante claro. dela. Hoje a ONG é mais meu trabalho do que vinculada diretamente a ela, né? Então, inicialmente era muito vinculada e até para trabalhar fica difícil. Tipo, alguém fala: olha, esse projeto não tá legal, tu leva pro pessoal, como se fosse a memória da filha, né? Sei. Então, no começo, para mim, era muito isso. Hoje já não é mais, é meu trabalho profissional, então não vincula tanto. Mas ele acaba sendo uma construção muito difícil ao longo do tempo. Em primeiro, de tu desvincular, né? Completamente um trabalho dela. E também de tu entender que não é toda a tua vida, que é o que no primeiro período ali. E quando eu falo período, sei lá, é muito tempo, não é um mês ou um ano. Toma tudo a tua vida. Então, a perda, quando veio o Elano, eu estava tão completamente desestruturada, digamos assim, Uhum. que eu não conseguia perceber que eu não me conectava com ele. Então, eu queria, mas eu não conseguia, porque
querer não é... Tu não controla. As pessoas pensam assim, tu precisa ficar melhor. Eu queria ficar melhor. Quanto mais eu queria ficar melhor, mais eu ficava pior. É uma coisa muito louca, sabe? Então, eu demorei muito tempo para estar plena com ele. E eu lembro que a primeira vez, Gláucia, foi uma vez que eu estava deitada na rede, aqui, porque eu moro num sítio, né? Num verão, assim, bem quente, a gente deitou na rede e eu olhei para ele, eu acho que deve ter demorado uns 2 minutos aquilo. Mas para mim, eu olhei para ele, eu estava completamente ali. Eu senti, assim, o sentido do pé dele, porque a gente estava com o pé um no outro, sabe? Completamente. Então, eu comecei a analisar aquilo como um todo. Então, não é que a perda da Helena não estava ali, ou que a dor de perder ela não estava ali, ou nada daquilo, estava tudo ali, mas ao mesmo tempo eu estava completamente ali com a Helena. Então, para mim, isso foi muito importante para conseguir retornar, digamos assim, a me encontrar, né, dentro de mim, dentro de tudo isso que acontece. E foi uma adaptação muito importante, né, ao longo de todo esse período, que integrou também o trabalho da ONG. E achei muito importante que tu falou de poucas memórias vividas. Então, não é que a gente não ama ou não tenha sonhos que, quando tu perde um filho ainda bebê, como foi o meu caso, né? Mas a gente não conhece nossos filhos. Então, para mim, isso é uma questão assim muito complicada, porque eu não sei a voz da Helena, se ela ia ter uma voz alta, assim, ia falar leite quente, que nem eu, porque o Elano mora aqui em Porto, e aqui falam leite quente, noite, né? E ele fala leite quente, porque é o jeito que a gente fala em casa, né? Somos do interior. E aí, será que a Helena seria assim? Porque daí eu falo, não, a lápide dela a gente decorou assim com umas florzinhas lilás. Então, tudo que era vinculado a Helena era lilás, porque eu... Ah, não, a Helena gosta de lilás. Até lá pelas tantas, eu me dei conta que não era a Helena que gostava, era eu, o enxoval dela era lilás. Claro. Então, eu não conhecia a minha filha. Sabe o que tu falou de personalidade reverente? Tu sabe o que a tua filha, o que a Camille ia gostar. Ah, e essa blusa ela ia gostar. Olha, a cara da Camille. Tu vai passar numa vitrine e vai dizer, a cara da Camille. Eu não posso fazer isso da minha filha. Então, isso para mim é uma particularidade da perda de um bebê, a perda no início da vida, né? Que me causa muita dificuldade, porque verdadeiramente eu não conhecia minha filha, que temperamento ela ia ter, nada, né? E são bem diferentes meus outros dois. Então, por isso que eu sei que mesmo sendo criados juntos, com o mesmo pai, mesma mãe, mesmo lugar, tudo, que é o caso das tuas filhas também, né? Uma completamente diferente da outra. Então, o quanto tudo isso é diferente, mas não é mais e nem menos. E também essa comparação, eu lembro, até quero citar a doutora Karina Polido aqui. Doutora, não sei se é doutora, porque se usam para quem tem doutorado. A Karina Polido, ela é psi e ela é voluntária da ONG há algum tempo já, sei lá, uns 10 anos já. E aí um dia ela me falou, Tati, assim, só que tu precisa ter um cuidado de nunca dizer assim, ó, para um pai ou mãe, eu sei o que tu tá passando, ou eu sei o que tu tá sentindo, mesmo que essa mãe tenha perdido uma menina, primeira filha, aos 17 dias de nascida por falta de leite de Teinel. Tu não sabe o que ela tá sentindo. Então, como é difícil pra gente também, né, Glaucia, como mãe, que perdeu mãe enlutada, compreender a singularidade de cada um, o quanto é individual, né? Isso. Então, isso a gente pode acompanhar até nas páginas, em conversas com outras mães, que muitas vezes a gente não consegue verdadeiramente entender, né? Agora, é muito interessante, isso eu aprendi com a minha neta, que não conviveu com a tia. Né? Minha neta tem 14 anos e tem 26 anos que a tia faleceu. Né? Mas tem histórias, né? E a gente conta histórias. E aí é muito interessante porque ela, pequenininha, com 3 anos, ela dizia, ô vó, será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Cacá? E eu acho isso a coisa mais linda e que certamente, né, Tati, isso também está presente, né? Ter saudade daquilo que não viveu. E quando você diz, né, olha, se tinha o jeito expansivo da Camille, você sabia como ela era, né? Eu dei muitas bolas fora, querendo presenteá-la com uma blusa, achando que ela ia gostar e naturalmente não era dela, né? É claro que a gente não sabe tudo, nem dos filhos que estão próximos. Né? Agora, esse espaço, e até entender, né? E é bonito quando você traz desse enxoval, né? Um enxoval que foi tecido, que foi amado e que tinha o lilás.
né? Na época, a nossa primeira filha era a Ivana e tal, e querendo fazer coisa diferente e tal. E aí conseguimos, com o marceneiro, fazer um berço que era em forma de elefante. Uhum. Então, a frente do berço, então tinha tromba e tal, era o berço de elefante. E que a partir daí, o elefante passou a ser uma maneira de conexão a ela que estava sendo gestada. E muitas pessoas, e diante até dessa diferença de ter feito uma coisa diferente, saíram presenteando em torno do elefante, que passou a ser um tema que surgiu porque tinha ali, né, um lado estético até para fazer o berço com cara de elefante, né? E isso acompanhou, e era muito engraçado, ela depois de casada, ela casou e ela tinha um eleru. Eleru era como uma época que, não sei se você se lembra, que tinha uns brinquedos, um brinquedo de bicho de pelúcia, que eles misturavam. Então, o dela era elefante com canguru, era o eleru, né? Uhum. Esse eleru, ela dormia com ele até depois de casada, depois que ele ainda desfaleceu, né? Então, agora, a influência do elefante não foi uma escolha dela, ela manteve e teve um cenário, né? Então, e evidentemente foi dando toque, né? Agora, Significado, né, Glaucia? É é significado que que a falam, né? gente plantou. Então, o lilás é uma conexão com a Helena, sim. Né? Seria escolha dela? Certamente dela, bebê, dela pequena, não seria, porque o bebê ele está sendo apresentado ao mundo e vão fazer algumas seleções, e seleções viscerais, né? Mas é conexão. Né? E que maneira que você pode, né? Também ressignificar esse lilás, né? E é engraçado que eu fiquei me lembrando, me convidou aí lá na música do Djavan, né? Do Lilás, é uma música tão linda, né? Que pode ser uma maneira de conexão simbólica, porque não é material, né? E essa capacidade, né, Tati, de fato ter saudade do que não viveu, mas que a gente pode imaginar, né? Pode imaginar, não temos certeza, e a gente não tem certeza nessa vida. Aliás, cuidado onde a gente acha que tem certeza de alguma coisa, né? E talvez isso que foi um alerta tão importante e que eu já recebi tantos enlutados dizendo: nossa, Glaucia, você sabe o que eu estou vivendo? Não, não sei. Não sei, porque cada experiência ela é pessoal e intransferível. Mas eu posso ter talvez menos aflição para estar ao seu lado. Não é nem adiante, nem atrás, ao lado, né? E muitas vezes aqui, né, Tati? De frente, olho no olho, podendo conversar, podendo estabelecer isso que a gente está fazendo aqui, onde tem a sua experiência, tem a sua bagagem, tem o contato com tantas pessoas que você reuniu, como eu também, né? E nos colocar assim. E eu acho que esse é um elemento essencial em condição de humildade. Viver requer humildade, né? Humildade para exatamente administrar aquilo que a gente não escolheu, aquilo que a gente não pediu, aquilo que a gente até teme e que veio para nós. E eu não acredito, também num primeiro momento eu achar, o que eu fiz de tão errado? Onde que foi o meu pecado, né? Para estar exposto a uma situação dessa, né? Especialmente na minha família, aquela época, há 26 anos, eu era a quinta entre tios, primos, inclusive a minha mãe também, a ter perdido filho. E é tão interessante isso. Eu falei, gente, isso é a marca, né? E se a gente verificar, por mais que, né, não existe um vocábulo para designar essa situação, não é algo tão incomum, né? E qualquer tema que a gente comece a se debruçar, a gente vai vendo que ele tem existência. Então, se verificar realmente o tamanho hoje da ONG, o tamanho da Rede A, vai contando que em lutados, né? E que nesse exato momento, né, às 10 horas e 35 minutos que estamos aqui conversando, nesse momento tem uma mãe perdendo filho em algum lugar. Tem, né? Que tem essa ferida, e eu costumo brincar, e a Karina Fukimux, que gosta, num livro que eu escrevi um capítulo num livro dela, que eu vou dizendo disso, né? O luto como essa ferida, o coração que fica, de fato, dilacerado, né? E que em alguns momentos a sensação é de uma ferida,
né? Até porque o trauma tem a ver com a ferida e tal. Poder fazer desta ferida esse trabalho de cicatrização. E uma cicatrização que não tenha sepsemia, que não tenha infecções generalizadas, né? Infecções dos rancores, dos ódios, né? De uma situação de um fechamento, né? De uma esclerocardia, o coração fechado, fala, não posso ser feliz nunca mais, né? Mas abrir a janelinha para gratidão. Gratidão, muitas vezes, sim, né, Tati? Das pessoas que nos ampararam, gratidão até da gente conseguir se distanciar de pessoas que não foram mais eficazes e acolhedoras na medida que a gente queria. Eu não sei nem qual que é a intenção. Eu acho que quando uma mãe, e provavelmente você escutou isso inúmeras vezes, tão nova, parte logo para outra, nem doeu, né? Nem pegou amor. Eu não acredito, Tati, que alguém que diga isso tenha a intenção de te pisar. Eu não acredito. Tá? Eu acho Não. que é um estovamento e uma pressa, e muitas vezes uma aflição, né? De querer que você saia logo disso, porque nós somos portadores de um temor para todo mundo. Quem quer isso? Quem quer? A despeito, Exatamente. eu escutei. Isso aconteceu comigo e outras mães relataram, né? Isso uma vizinha falou. Logo depois da morte da Camille, que encontrou comigo, falou: eu queria estar no seu lugar. Ô, Tati, eu levei um susto quando eu escutei isso. Eu fiquei olhando para a cara dela, fiquei parada. E ela falou: olha, meu filho começou como usuário de droga, hoje está com a vida detonada, a nossa família está correndo riscos. Eu não sei o que mais que acontece na vida dele. Eu fico com a impressão que a maior segurança que ele pode ter é estar morto. Ai, meu Deus, eu nunca me aconteceu uma situação. Eu nem sei o que eu ia dizer, só tu não quer. Pode ter certeza que tu não quer. Olhando de fora pode parecer que sim, mas se tu tivesse dentro, tu ia saber que não. Pois é. Por outro lado, eu vejo, eu trabalhei em CTI neonatal e pediátrico 10 anos e muitas situações. Tem esse outro lado, é claro que é algo que ninguém quer, nem a equipe quer, ninguém quer. Mas é um dos momentos que eu já testemunhei de maior amorosidade. Não é alguém desejar a morte do outro, mas entregar e entender que era o que cabe naquela hora. É um movimento de um desapego, de fato, e de uma entrega para entender, olha, está além das minhas posses. E que não é reter aqui de qualquer jeito, porque eu quero. Imagina, né? Situações de que realmente ia, e é muito interessante quando a gente escuta isso, né? Em outros contextos, fulano está lutando contra o câncer. Escuta, não é lutar contra, né? É interessante porque se o nosso primeiro livro é o do luto à luta, esse eu estou brincando com as palavras, mas não estou falando de um antagonismo, né? E nem de uma luta para a guerra, não, né? Mas é exatamente essa disposição da gente poder, de novo, buscar essa energia amorosa, não para acomodar, mas é exatamente isso que você está dizendo, para adaptar, né? Para que a gente possa integrar algo de fato muito indigesto dentro de um contexto das nossas relações, das nossas famílias e tudo mais, que cabe, né? Isso veio para nós. Fala. Glaucio, assim, eu lembro, agora tu falou do luto à luta. Eu lembro que muitas pessoas falavam, ai, mas tu foi do luto à luta, para te ver como reduz a ideia inicial. Então, tu tem uma Isso. ideia muito ampla e daí ela acaba reduzindo. Isso acontece com várias coisas, principalmente na internet. Hoje tem conhecimentos muito profundos que as pessoas cortam um pedaço e aquilo se divide, e quando chega no popular, assim, no que a maioria das pessoas falam, ela está muito reduzido e o conceito é entregue errado. Então eu lembro que falavam muito assim, ah, tu foi do luto à luta. Então ele parece, para quem escuta,
que tu saiu do teu processo de luto, tanto que me perguntaram agora há pouco, num lugar que eu fui, como você saiu desse lugar de sofrimento e pensou, eu vou fazer alguma coisa. Isso é um pensamento muito mágico, aquilo vai acontecendo e vai fluindo e tu vai dando um passo, um passo, um passo. Quando tu olha para trás, que ele tá tudo mais organizado. Mas quando tu tá dentro, tu deu um passo hoje, um passo amanhã e ele vai retomando aquilo vagarosamente. Então, não é que tu sai de um ponto A e vai para um ponto B. E o do luto à luta, quando ele chegava para mim, quando ele chega para mim até hoje, é muito essa questão. Tu saiu do luto e foi para a luta. Então, assim, parece que eu saí daquele buraco de sofrimento, que também é um estereótipo que se tem sobre quem perde, né? Que tu tá escolhendo estar num buraco de sofrimento. Não, é o teu momento ali, porque tem momentos que é muito intenso e tem momentos que ele vai aliviando. Então, tu vai e volta, vai e volta. Então, não é uma escolha estar ali, né? Então, não que tu vá sair do luta a luta. Então, essa questão do luta a luta, para mim, foi uma questão que sempre chegou assim. Tu partiu do teu luto, que é um processo que eu vou ver a minha vida inteira. Então, hoje a gente conversando, tem coisas que tu estava me comentando e eu não sabia sobre ti. Eu escuto bastante coisas sobre ti, mas falar pessoalmente da gente, experiência como pessoa, é muito diferente, né? Claro. Porque tu vê, eu não tinha noção de muitas coisas, assim, dessa questão de vínculo, do quanto tu, enquanto mãe, precisou enfrentar, se adaptar, se adequar. Porque hoje a gente te olha, como muitos me olham, refeita, digamos. Então, tu não consegue ter noção do que a pessoa passou lá, sabe? E aí, então, dá essa ideia daí. Por isso que, para mim, do luto à luta é uma coisa que sempre, quando eu falo, eu digo, não tem como tu sair do luto à luta, porque tu deixa teu luto, é uma mochila, tu deixou em casa e tu vai lutar, matar um leão por dia, essas coisas que as pessoas começam a falar, e vai ficando vazio ao longo do tempo, sabe? E aqui está, né, o livro Do Luto à Luta, e eu quero me dar o direito de ler um pedacinho, né? O luto como contingência e a luta como transcendência. O luto é o processo de assimilação de uma perda. A luta é a disposição de buscar e descobrir como viver com dignidade a despeito das perdas. Para um ateu que considera a vida apenas do ponto de vista material, cumpre vivê-la e fazê-lo dignamente, pois só se tem essa vida. Para alguém que tem orientação espiritual, viver com dignidade é favorecer reencontros eternos. Luta é a abertura para receber o amparo vindo das mais variadas fontes e também buscar pertinência. Luta é a labuta, o esforço para desenvolver a habilidade de buscar soluções. Não ficar paralisado no soluço das perdas. Abrir-se para só lições. Aprender e empreender projetos, sabendo-se que nem tudo é possível. Luta é a capacidade de continuar a sonhar, a despeito das perdas. Luta é a manutenção do espaço aberto para a imaginação, conectada a condições reais. Luta é o desenvolvimento da capacidade de usufruir e desfrutar o que está disponível. Minha luta, articulada ao meu luto, começou quando me dispus a estar presente e participar de todas as decisões que envolveram o velório e o sepultamento da minha filha. Minha luta se efetivou quando consegui receber apoio, permitindo-me recusar algumas iniciativas que não faziam sentido e também pedindo o que considerava estar precisando. Minha luta continuou quando, junto com Edu, meu marido, e Ivana, minha filha, reorganizamos nossa família, convivendo com a ausência da Camille de forma saudável. Minha luta desdobrou-se na criação da Rede AP, onde busquei parceiros e me nutri pelo meu próprio processo de compreensão e também por acompanhar a restauração de muitos dos seus componentes. O trabalho manual, tanto com cerâmica quanto mosaico, contribuiu para organizar minhas emoções, sentimentos, pensamentos e ações. Houve abertura para novas restaurações e constantes reparos. Oferecer seminários sobre o tema me capacitou, tanto teoricamente quanto profissional e pessoalmente. Como mãe, mesmo de uma filha espiritual, cabe-me ainda a tarefa de não atribuir a ela a perda do meu entusiasmo, convertida em rigor, mas descobrir e manter o meu vigor. Luta, portanto,
é escolha e decisão de sermos capazes de ir além do sobreviver e aprender sobre o viver. Luta é aceitar que a vida, mais do que ordem, tem propósito e é proporcional. Proporciona-nos tanto perdas quanto ganhos. Ai, um espetáculo. Porque tu entende o quanto é diferente do que o saber comum, digamos, quando verbalizam essas coisas pra gente? Claro. Então, mesmo essas frases que tu estava comentando agora há pouco, e que foi da campanha do ano passado, da Eu Não Sabia o Que Dizer, as pessoas Isso. diziam, então o que que eu vou dizer? Então não tem nada para dizer, e eu não posso falar, ainda bem que ela é um anjinho, eu não posso, sabe? Então, são coisas que quando chega em quem está ouvindo, machuca tanto, porque a gente não consegue entender o quanto aquilo é profundo. E agora tu estava falando sobre viver, como é importante a gente analisar e se construir. Eu aprendo muito ouvindo você, sabe? Então é uma coisa assim que eu me sinto uma formiga quando eu tô. Também, quando eu fui lá no Rio, no evento, Isso. a gente Aham. escuta para mim como é muito, muito bom poder ouvir vocês falando sobre, principalmente quem viveu o porquê. Não porque tu sabe sabe o que eu sinto, não, mas porque tu teve esse impacto na tua vida e de alguma forma tu conseguiu. E eu lembro da Camila Goitacás também, que ela escreveu no livro dela A Beleza no Luto, e para te ver o que são etapas, né, da gente. Então, eu vou ter muita etapa para frente ainda de aprendizado, né, sobre isso, pretendo. E eu lembro que eu falava, como que ela diz que tem beleza no luto? Não existe beleza nenhuma no luto, e aquilo me revoltou muito, assim, sabe? Não existe beleza. E quando eu olhei para minha própria história com a Helena, então hoje eu busco ajudar outras pessoas num trabalho que começou em homenagem à minha filha. Como que tu não vai dizer que isso é bonito? Toda a transformação que eu, Tatiana, fiz a partir disso, né? Só que assim, para mim, Glaucia, a minha vida ali, ontem eu também falei sobre isso, ela foi rompida, né? Então, Claro. eu me tornei outra pessoa em todos os ramos, que não acontece com todos, né? Tipo, o pai e a mãe, eles se mantiveram na mesma cidade, no mesmo trabalho. Eu não, eu mudei, porque eu já tinha mudado completamente, né, para ganhar a Helena, então fazia um mês recém que a gente morava aqui. E aí, então, como que a gente vai dizer que não tem beleza no luto, né? Só que o que? Eu pego fragmentos, que é o que acontece hoje muito, né? Sobre essa questão de frases que as pessoas vão repetindo. Igual essa questão de gratidão, quando tu falou, a gente precisa ter gratidão, falou sobre sofrimento. Hoje se tem um movimento muito grande sobre não validar essa parte de sofrimento, né? E tem uma mãe que ela falou sobre isso na ONG muito que causou muita dor para ela, porque ela teve uma discussão ela estava fazendo faculdade na época, os colegas falaram isso para ela. Tu escolhe sofrer, tu escolhe. Então, para mim, quem que vai escolher com uma sanidade mental? Escolher sofrer, né? Não tem como tu escolher ou não. Então, é uma coisa assim que me chamou bastante a atenção. Quando tu falou, eu pensei, eu também falo, mas tu tem que agradecer que tu é mãe da Helena. Eu não tenho o quê, em primeiro lugar, né? Claro. Ninguém tem nada. Mas quando tu falou de agradecer as pessoas que estavam juntos com a gente e tantas coisas, então foram meus pais que ficaram comigo nos primeiros 15 dias que para mim, assim, igual eu falei, Gláucia, eu era um corpo andando, assim, durante muito tempo, sabe? Eu era um corpo comendo, um corpo tomando banho, eu não tinha ferramentas como tu tinha. Então, quando eu te escuto falar, eu percebo o tanto de diferença que se tem sobre ter ferramentas ou não. Aquilo era tudo completamente desconhecido para mim. Eu não nada assim, eu não tinha ferramenta, então eu não entendia a proporção daquilo, eu não conseguia ter minhas próprias decisões conscientes, digamos assim, porque eu não tinha nenhum preparo para nada disso, digamos, teórico, assim, né? Nada sobre isso. Então, como é importante tu conseguir olhar, e isso é sobre a gente como pessoa também. Então, tu é uma pessoa que nitidamente lia bastante, tinha muita informação. Eu não. Eu acho que se eu tinha lido um livro na minha vida, era para o colégio, para entregar resenhas no colégio, assim. Não tinha um hábito de ler, sabe? Então, a gente, como existência, assim, como pessoa, é muito impactado o que a gente sabe anterior, né? A perda.
Então, as pessoas que conviviam comigo, eu agradeço muito a Flávia, né, Glaucia, porque se não fosse a Flávia, eu não trabalharia na ONG. Hoje a ONG é levada por mim e por ela em direção, digamos assim. O direcionamento é levado tudo por mim e por ela. O meu marido que está comigo, que é quem Claro. mantém toda a nossa família funcional, sabe? Então, como que olhando nessa questão de gratidão, não é agradeça porque tu teve teu Não, filho, ai, agradeça porque teve a Camila 18 anos. Não, não é sobre isso, é sobre agradecer tantos pontos que não é que tu não vai sofrer por não ter teu filho, mas tu tem tantos pontos a agradecer e isso de alguma forma vai nos fortalecendo, né? sem dúvida. Como experiência. E é muito interessante quando você diz até, né, a diferença do que é erudição e do que é um conhecimento visceral, né? Entendendo até, né, Tati, de onde você estava, como que os recursos foram ampliando e onde que você está hoje, né? Uhum. Quantos horizontes foram se abrindo, e é isso, né? Morando, estando aqui no Belo Horizonte, né? O horizonte é assim, né? Quanto mais você se aproxima, mais ele afasta, é inesgotável, né? Então, é essa forma da gente, e é interessante avaliar, e eu escrevo no livro do Luto à Luta, né? Sobre a questão do autoconhecimento, que eu questiono muito se a gente esgota o autoconhecimento. O que a gente faz é diminuir o autodesconhecimento. Porque a Exatamente. gente se surpreende com a gente a cada dia. Dizer, olha, eu conheço a Tati, que é igual a palma da minha mão. Cabe aqui, olha o tamanho que eu te reduzi, né? Não, Não é possível, né? Quer dizer, essa abertura para essa novidade, essa curiosidade, como eu estou dizendo, essa humildade. Porque esta caminhada de interesse, de abertura, de reconhecimento, de se situar, isso é algo que fica, né? Que vai expandindo e vai te dando um repertório que, se você avaliar de fato a Tati hoje, e quantas coisas que a gente aprendeu, né? E eu acho que essa é a máxima que a gente desenvolve na Rediap, que é aprender a perder sem se perder. E pelo contrário, né? É claro que ao longo do tempo a gente perde ilusão, perde convicções, situações, até coisas materiais, né? Engraçado que agora de manhã eu estava mexendo no meu armário e tal, e eu estava com um porta-cinto que tinha muito tempo que eu não mexia e tal, e tinha um cinto que estava grudado. Ele ficou tanto tempo parado ali que o couro trincou por uhum. falta de uso, né? E eu olhei para aqui e falei, olha, já deu, né? Acabou, né? Quer dizer, são situações muito interessantes. Eu acho que isso vale para a vida da gente. Quantas coisas que ficam agarradas, paralisadas, né? Quantos sentimentos, quantas certezas. E que quando a gente visita de uma outra forma, né? A gente vê outras coisas e fala, olha, tem novidade, né? Porque vida é movimento, né? E estar, né? Ter acompanhar esse fluxo da vida, incorporando aprendizados que não é só erudição, né? Mas aprendizado que te faz realmente a se situar de uma forma menos estovada, né? E poder contornar aí os grandes obstáculos que estão presentes para nós todos, né? Para nós todos, né? É que a gente viveu, Glaucio, o que realmente tu estava falando, e a gente sente muito logo que tu perde ali essa questão. Eu falava, eu não tenho lepra, eu não vou contaminar ninguém, porque aonde tu chega, as pessoas que te olham, e tem o livro do, acho que é Tiago Ferro, que fala sobre o pai da menina morta, Isso. que ele disse que as pessoas diziam assim, o pai, ó, ela vem o pai da menina morta, ela vem. E aí eu lembro também que tem uma parte que ele fala que provavelmente, eu não me lembro se era Uber ou táxi ou motorista que ele pegou, naquele dia que ele falou que ele perdeu a filha, ele ia chegar em casa e abraçar os filhos com mais intensidade. Então a gente leva essa figura, digamos assim, de uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Isso eu tenho plena consciência com tudo que eu vivi, e o que eu escutei de pais, né? Então eu nunca falo assim, é a experiência mais difícil, porque a gente não sabe, isso é medida, né? Mas é uma das experiências mais difíceis que a gente pode enfrentar e que de alguma forma esse fluxo da vida ele trava ali por um tempo até que ele consegue
retomar, então tu vai vivendo, mas não da forma como tu vivia. E eu tenho aprendido muito ao longo desse tempo e espero que continue aprendendo, ouvindo as pessoas, né? Porque para mim eu sou muito cabeça dura, então é a minha maior dificuldade, assim, de existência, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui muito cabeça dura. Então, essa questão da Camila Goitacazes é isso que eu tô falando. Sei. E eu me posiciono de uma forma muito forte. Então, às vezes eu comentei com a Flávia esses dias, porque eu e ela temos mais ou menos a mesma personalidade, né? Então, até trabalhar junto é difícil. Sei. Não, o rosa é melhor, não, o verde é melhor. Não, a gente não consegue chegar num consenso, tu precisa ter outra pessoa, Claro. porque eu e ela não conseguimos, sabe? Tão cabeça dura que a gente é. Então, tu aprender, então, a perda da Helena em si, ela me trouxe muito essa questão de autodescoberta. Eu nunca tinha me olhado até ali. E é uma coisa impressionante quando tu perde, logo que tu perde, tudo que a gente falou hoje, Glaucia, às vezes parece que não tem sentido. Logo que tu perdeu, se chegar na live hoje, entende? Então, eu olhando para trás, até eu perder a Helena, eu não tinha entrado nesse caminho de autodescoberta. Uhum. Então, tu olha quantas camadas de coisas bonitas, digamos assim, tem dentro de tudo isso que é tão feio, tão doloroso, que me causou tanta dificuldade, né? Ao longo da vida, o tanto de camadas bonitas que se tem. Então, isso na vida é uma questão impressionante. Tanto quando a gente perde bebê ou filho adulto, tem tantas camadas de coisas que vão se criando ali, né? E aí, agora falta 3 minutinhos aqui. Eu quero agradecer, a gente acabou não respondendo nada aqui, eu acho que teve só umas 2 perguntas, mas daí podem nos mandar lá por direct. Tá ótimo. Então eu quero te agradecer, Gláucia, pela participação, agradecer quem entrou aqui, dizer que vai ficar, quem acompanhou a live, né, dizer que vai ficar 7 dias no perfil da ONG. E também te perguntar, Gláucia, se tu tem alguma mensagem final para um pai ou mãe que esteja enfrentando essa perda, se tu quer pensar um pouquinho, não tem problema, que esteja enfrentando essa perda, se tu tem alguma mensagem final, assim, para essa live. Primeiro está congeladinha aqui para mim a mensagem da Ana Tereza, minha querida. Abraço, minha vizinha, amiga, que bom que está aqui conosco, né? E fico te escutando na sua caminhada e também na minha, de tantas pessoas. E o que eu diria a maior perda é a gente estar exposta a situações, experiências e não aprender. Esse eu acho que é o grande desafio, né? Nos colocarmos como os aprendentes, porque a gente não sabe estar pronto, né? Então, você se reconhecer, eu sou cabeça dura, mas estou aprendendo, né? Quer dizer, que essa cabeça se abra e traga novas reflexões, eu acho que isso é para nós todos, né? Todas as experiências, e especialmente, sim, o desafio da perda pelos nossos filhos, né? Que ela possa ser traduzida nessa disposição, para que a gente possa revisar caminhos, reorganizar, e eu gosto muito dos verbos iniciados pelo prefixo ré. Luto a gente não supera, mas a gente repara, reorganiza, ressignifica, reaprende, né? Tantos rés que a gente quiser, porque a vida nos deu um baque, a gente teve a ré e que a gente possa se reerguer, né? Com humildade, com disposição, com reconexões. Te agradeço, Tati, espero, né, que essa conversa nossa e essa nossa proximidade traga aí reflexões para as pessoas, né? E agradeço, Ana Tereza, muito gentil aí a mensagem, né? E o meu carinho para você e para o Branquinho, né? E que a gente possa, então, ter o ré, né? Como essa chance da gente se reerguer. Levamos tombo. Cair não prejudica demais. A gente volta, a gente sobe. E não é na arrogância e nem na humilhação. É na humildade. Muito obrigada, então, Glaucia, deixar um abraço aqui para a Lígia, que está falando da ONG também. Tá ótimo. E um abraço para todo mundo que acompanhou a live. Desejar um ótimo final de semana. Amém. Então, um beijão e tchau, tchau.